Se você, meu amigo hétero, achou que eu ia deixar você na mão, você está totalmente equivocado. Eu fiquei esse tempo todo pesquisando, lendo pessoas, teorias, assunto, para construir um conteúdo significativo para ajudar você, meu amigo hétero, a ser um hétero desconstruidão. É muito importante a gente entender os princípios de quando a gente fala sobre uma possível cultura hétero de privilégio, porque isso é uma coisa tão abrangente, está em tantos lugares da nossa sociedade que a gente dificilmente consegue entender aspectos e assuntos e temas, conteúdos e terminologias que definem e mostram que a gente esteja nesse lugar assim de desigualdade. Para isso é muito importante a gente entender o que é socialização. E não, isso não significa que eu sou uma bicha socialista, comunista, petista. Isso não tem nada a ver com nada e a gente vai entender melhor agora. Vamos lá, o processo de socialização é o modo como a gente é inserido, introduzido dentro do universo da sociedade desde que a gente é pequenininho. Uma mulher, por exemplo, quando ela nasce, primeiro de tudo, ela sai do hospital vestidinha de rosa, no máximo um amarelinho, entendeu? Ela ganha o quê? Uma panelinha, ela ganha coisinhas assim, que começa a socializar ela e deixar a cultura dela totalmente introjetada, por exemplo, para princípios e fundamentos de ser dona de casa, entendeu? De ser, sei lá, cuidar do marido, dona do lar, de usar roupa. E pro homem hétero, isso também acontece. Entende? O homem hétero, ele é sempre construído de uma maneira muito mais independente, autônoma, entende? Vai fazer, vai jogar, vai fazer as coisas, entendeu? Enquanto a mulher, ela é colocada nesse lugar, assim, né? Então, se pro homem e pra mulher isso já é difícil, e o mundo é sexista, dividido, né, em homem e mulher, imagina pra um LGBT que não se identifica com o fato de ter que gostar de uma pessoa do sexo oposto, não se identifica com os formatos dos brinquedos, com essas coisas todas. Então isso já vai criando uma série de privilégios para um homem hétero. É muito importante a gente entender que existem muitas diferenças de socialização. Por exemplo, os héteros têm privilégio em relação aos homos, entendeu? Porque o homo, a cultura homo ainda não tem uma identidade, né? A gente tem algumas referências, algumas coisas, mas uma cultura homo é uma coisa muito difícil de se estabelecer, porque a gente tem visões arquetipadas. A mulher, embora ela também tenha uma grande diferença de gênero em relação ao homem, a mulher hétera, ela ainda é socializada. Ela tem um lugar dentro da escola, por exemplo, uns grupinhos de conviver, entende? Os LGBTs não. Então o que acontece? A gente sempre fala, por quê? Porque a gente vive isso no nosso dia a dia, entendeu? Toda vez que a gente sai pra rua, a gente se bota a fazer um rolê, a gente tem um lugar de intimidação aí que as pessoas héteros não têm. E a gente fala pra tentar elucidar, né? Tentar trazer um pouco de luz mesmo, de consciência pra essas pessoas, pra elas entenderem de que elas estão num lugar que a gente infelizmente não está. E ter empatia, sabe? Ser uma pessoa legal, entendeu? Ter um pouco de convivência, isso muda, altera. O mínimo que você faz já é muito pra gente. O objetivo deste canal, gente, é fazer de você hétero uma pessoa de maior luminosidade, amor e entendimento na sua vida. Entende? E por que você é LGBT e vai falar lá? Porque querendo ou não, por mais que a gente seja LGBT, a gente tem um processo de socialização meio que parecido em relação a tudo isso. É que a gente, devido à nossa identidade de gênero, a gente acaba desconstruindo algumas coisas e seguindo um caminho homo, no caso, né? Mas a gente tem uma consciência de como isso é socializado, entendeu? Inclusive, tem muitos LGBTs que ainda alimentam esses estigmas, entendeu? Por exemplo, um casal gay de homens. Às vezes tem casais que ainda seguem esse papel de, por exemplo, de um homem ser a mulher e um outro homem ser o homem da relação, entende? E isso está ligado a submissão e submissão, isso está ligado a ser passivo, ser ativo, isso está ligado a muitas coisas que, na realidade, não faz parte da nossa cultura, mas cultura LGBT, né? Mas como é uma cultura hétero, de sexismo, homem, mulher, sexo, isso acaba sendo correspondido na nossa cultura homo. Por que isso? Porque a gente ainda não tem as devidas referências. Porque eu sei, meu amigo hétero, que no fundo você quer abraçar seu amigo, entendeu? Você quer chorar, você quer falar coisas, você quer se expressar de formas que, devido a essa
comportamento, esse processo todo, é muito difícil para você sair disso, entende? Então eu estou aqui para ajudar você e falar coisas nesse sentido. Fazendo um grande finish, é o seguinte, eu queria muito deixar claro hoje pra vocês o que é essa socialização, entende? Da onde vem esse termo, por que ele existe, o que é esses princípios todos da nossa cultura, do nosso lugar que a gente vem sendo construído, criado, entende? E como a gente é criado, por quem a gente é criado, as coisas que a gente lê, o espaço, a geografia, tudo isso modifica o nosso ser. Então a gente precisa levar muito isso em consideração quando a gente vai trocar uma ideia com alguma pessoa, entender um outro aspecto, um outro contexto, outro conteúdo. Porque é uma questão primordial, assim, muda toda a relação de referência dessa pessoa. E aí é o seguinte, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum aspecto que você gostaria de discursar, ou perguntar, ou falar, ou desabafar, escreva pra gente. Entre em contato, a gente arrasa. Sim, não deixe de mandar este vídeo para o seu amiguinho hétero. Sim, não deixe de compartilhar no grupo da sua família. Sim, não deixe de compartilhar na sua timeline. Quem não me acompanha, siga a minha página. Tá tudo lindo, maravigold. Então, gente, queria deixar um beijo no coração de vocês. Sério, tô aí aberto para possibilidades, para rolês, para assuntos, para temas, para conversa, para tudo. E a gente vai trocar grandes ideias. A gente vai falar sobre várias coisas. E aguarde os próximos vídeos, que vai ser maravilhoso.